Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Liz Luckner Tarot. Vamos para mais uma tiragem especial para os signos. O que eu posso esperar do mês de julho para o meu signo? Lembrando que são tiragens coletivas, intuitivas e atemporais e podem não coincidir ou ressoar com seu momento atual. Vamos para a leitura do signo de Peixes. Tarô, uma energia para Peixes no mês de julho. A força. Peixes, no mês de julho, vai ser solicitado a você que você analise todas as situações que chegarem à sua vida com muito equilíbrio, dosando o seu lado luz e o seu lado sombra, dosando a sua capacidade de reagir com aquilo que vai acontecer. A rivalidade, o lavrador, o mago, a imortalidade, ou impedimento. Peixe, se você aqui está numa situação de briga, de discussão, de rivalidade com alguém, mantenha a sua força interior, mantenha a sua capacidade de reagir bem a qualquer tipo de provocação que você venha sofrer. Você, peixe, é um mago, alguém que tem a capacidade de realizar qualquer coisa que queira realizar. Você tem tudo na mão. Você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem capacidade, você tem o domínio das suas forças. E você não precisa temer o que vem por aí. Porque se você temer, você vai bloquear as coisas que tem para vir para o seu caminho. Vamos lá ver o que vem. A raposa, o lírio, a foice. Tem alguém aqui tirando o seu sossego, peixes? Tem um rival aqui realmente. Olha, a rivalidade e a raposa que fala de rival também. Tem alguém querendo a mesma coisa que você, a mesma pessoa, o mesmo trabalho, a mesma residência. Tá tirando sua paz e isso vai ser cortado da sua vida, peixe, se você permitir. É você, peixe, que escolhe o caminho que você quer seguir. Porque se você ficar alimentando pensamentos de luta, de batalha, de rivalidade, isso vai perpetuando na sua vida. Então você vai ter que escolher qual caminho que você quer trilhar. Você vai deixar que essa rivalidade, que essa disputa, que esse conflito impeça você de caminhar? É isso que você quer, peixes? Não, né? Então, tire isso da sua cabeça, dos seus pensamentos. Rei de ouros. Dois de ouro. 9 de ouros. Nossa, quanta carta de ouro. Aqui também tem piscianos direcionados para o lado financeiro. Alguém, não pode não ressoar com todo mundo, que está trilhando um caminho
para ter sucesso, para ter posses, para ter segurança na vida. Mas para isso, peixes, precisa equilíbrio. Precisa você equilibrar o seu caminho e os seus pensamentos para que você chegue aonde quer chegar. Não é lutando com tudo e com todos que você vai conseguir isso. Você quer satisfação financeira? Vai conseguir. Tem que lutar para ter satisfação financeira? Tem, com certeza. Nada vem de graça na vida da gente, né? Mas você tem que se doar a situações que realmente mereçam a sua doação. Não é qualquer situação que vai lhe tirar do caminho que você quer chegar. É você alimentar coisas boas também. Não é só rivalidade, não é só briga, não é só disputa. Você tem um coração bom, um coração grande. Então você tem que fazer as coisas de uma maneira que abra os seus caminhos e lhe traga a segurança que você quer. Piscianos também aqui direcionados à segurança. Então, se você está num lugar que tem uma disputa, que tem um rival que quer o seu cargo, trabalhe com o coração, peixes. Bota amor naquilo que você faz. Porque quando você coloca amor, se a outra pessoa que está rivalizando com você não tem amor no coração, aí está um diferencial seu. Sabe? Faça as coisas com amor. Faça o seu caminho com amor, sem pensar nos outros. Simplesmente tire da sua vida esse pessoal. Tá muito parecido com a leitura de touro aqui. Vamos ver mais uma energia? Essas últimas leituras vieram voltadas para o lado financeiro. Porque disputas na vida, peixe, todo mundo vai ter. A vida está sendo disputada, todo mundo quer de preferência aquilo que já está conquistado. Né? Não querem conquistar coisa nova, querem aquilo que já está conquistado. Para dizer para os outros que eles são melhores do que aqueles que estavam lá. Mas na verdade isso não acontece, peixe, porque a gente faz as coisas com amor, com dedicação, e o trabalho da gente fica diferenciado. Ninguém é igual a ninguém na vida. Então, vamos ver mais uma energia aqui. O pendurado. Saiu para aquário também. Pode dar uma olhadinha na leitura de aquário. Também, peixe. Pode ter algum recadinho para você. Se você não souber usar a sua força interior para lidar com esses pequenos atrapalhos do trabalho, a vida vai estagnando, a vida vai parando. Mas se você botar amor e dedicação naquilo que você quer, as coisas vão seguir em frente. Me parece que tem gente que está parando pelo caminho também. Está muito parecido com a leitura de aquário isso aqui. Dá uma olhadinha na leitura de aquário também, peixes. Porque eu vejo você lutando com afinco, lutando com vontade para equilibrar seu lado financeiro, conquistar. Você está em busca de uma conquista financeira. Tá com empenho? Vai ter realização? Vai. Só que você tem que saber lidar com aqueles que estão no seu caminho. Nem tudo é ferro e fogo, nem tudo é murro em ponta de faca. Veja bem o que você precisa, no que você precisa se empenhar para realizar aquilo que você quer. Qual é o caminho que você quer, que está sendo impedido por uma energia que não está batendo com a sua? O regresso.
a fragilidade, o arrependimento. Tem alguma ideia aqui sua, peixes, que precisa ser renovada? Você voltando a pensar em alguma coisa que você deixou para trás, que foi, como vamos dizer assim, algo que talvez você não soube lidar no passado e agora vai se reapresentar para você, uma dificuldade, uma pessoa, alguma coisa que está voltando para você ter um aprendizado novamente, alguma coisa que ficou para trás e você se arrependeu. Esse algo, esse alguém está voltando para sua vida, para você ver um aprendizado diferente. A tecelã, o pressentimento. Peixes. Deixa eu ver uma coisa aqui, peixe. Para você ir em frente, você precisa rever, peixes, a sua luta diária. No que você está se empenhando? Cadê a sua força? Onde você está empenhando a sua força? Você aprendeu com a situação que você passou lá atrás e não deu certo? Porque se não aprendeu, essa situação está voltando para a sua vida. Mas é no sentido de aprendizado. É no sentido de você se movimentar de uma maneira diferente na sua vida. Porque se você estiver fazendo exatamente aquilo que você fez lá atrás e já não deu certo, não vai dar de novo. Então pense, se as coisas estão parando, estão se estagnando, estão fechadas no momento, o que você precisa fazer para que essas coisas se abram? Eu acho que aqui nós estamos falando de acho não, né? Tenho certeza. Que nós estamos falando de uma pessoa que tá muito parecida com a leitura de Aquário, peixe. Muito, muito mesmo. Uma pessoa que está se empenhando só pro lado material e está esquecendo do seu lado sentimental, das suas emoções. Tem que ter dinheiro, peixes? Tem. Porque nós vivemos numa terceira dimensão e o dinheiro é importante aqui. Mas tem que ter amor no coração por aquilo que você está fazendo. Você não pode só lutar para perseguir uma estabilidade. Porque você precisa do amor, precisa da vibração do cardíaco na sua vida. Tá faltando olhar um outro lado. Tá faltando olhar aquilo que você realmente quer. Como eu já falei para o Aquário, eu vou falar para você também, peixe, nem tudo é só dinheiro. Nem tudo é só dinheiro. Pensamento, o hierarca, o apostolado. Olha, 2 vezes a carta do pendurado. Se você está se doando, se você está fazendo, se você está trabalhando e não está tendo retorno, é porque você está fazendo uma coisa focada num pensamento que já não deu certo da outra vez. Você precisa rever os seus caminhos, você precisa botar a vibração no seu coração. Parece que as coisas aqui estão paradas, tão difíceis, mas é porque você não está vendo a sua capacidade de fazer as coisas diferente. Você está indo numa linha, que não é essa linha que você tem que seguir. O desassossego, e daí você está se debatendo, e as coisas não estão andando. A generosidade. Então, peixe, seja
vamos dizer assim, generoso consigo mesmo. O que você quer além de só dinheiro? Porque aqui são pessoas muito voltadas para o lado financeiro também, que estão passando por dificuldade, ou que estão se doando muito numa luta e essa luta não sai daquilo. Você precisa ser generoso com você mesmo, peixes. Você precisa saber que você tem a capacidade de muitos outros caminhos. Talvez esse caminho que você esteja trilhando não seja o que você tenha que trilhar. Cuide dos seus instintos, cuide do seu coração, cuide daquilo que você realmente tem que se doar. Reveja as suas crenças, reveja aquilo que você tem no seu pensamento. Nossa, parece a leitura de Aquário. Parece a mesma leitura. Ó, as alianças. O buquê. A torre. Peixes, aqui você... Se você tem já uma aliança com alguém, que eu quero dizer aliança de parceria de trabalho, essa parceria tem tudo para dar certo. A espiritualidade está olhando para vocês. Se você não tem ainda uma parceria de trabalho, quem sabe esse não é o lado para você repensar. E ao invés de batalhar sozinho, lutar sozinho, fazer uma parceria com alguém que pode lhe trazer a estabilidade financeira que você tanto quer. Mas não se cobre, não cobre, ó, de você mesmo aquilo que você ainda não conseguiu mudar, aquilo que você ainda não conseguiu ver que está atravancando os seus caminhos. Você tem que aqui ter muita paciência, sabe? Você tem que parar para ver o que dentro de você precisa ser revisto. Porque aqui tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas que ainda não deslancharam na vida. Talvez essa autocobrança de você mesmo esteja atrapalhando os seus caminhos. Às vezes é necessário esperar, mas às vezes é necessário olhar para o lado e ver quem está realmente com a gente, quem está realmente ajudando. Porque você conquista o que você quer. Peixes, você tem capacidade para conquistar aquilo que você quer. Mas não está vendo isso. Não está vendo nada disso. Daí está buscando a todo custo, buscando a todos os trabalhos, buscando com muita dedicação, muito empenho, mas com muita luta, aquilo que você quer. Tem trabalho novo para chegar para você, peixes. Talvez por esse trabalho você veja que aquilo que você estava se dedicando não era bem o que era para você. E por isso que pode não estar dando certo. Às vezes a gente se doa a alguma coisa, mas depois vai perceber que aquilo lá não era pra gente. Não era por aquele caminho, era por outro. E isso é bom. Bom que a gente perceba, é bom que a gente pare, que a gente analise, que a gente veja. Porque dar murro em ponta de faca não leva você a lugar nenhum, peixe, nenhum. Vamos lá, um conselhinho do oráculo da floresta. Às vezes os caminhos da gente precisam ser mudados. Natureza. Mais uma. Colheita. Colheita para você, peixes, tem sim. Mas você precisa se reconectar com você mesmo.
Procure um lugar na natureza. Pode ser rio, cachoeira, mata, aonde praia, onde você se sente bem. Sente um pouquinho, observe esse lugar, silencie a sua mente e veja qual é o caminho que ela apresenta para você. Qual caminho você pode trilhar diferente desse que você já está, que você pode ter a colheita que você tanto quer. Colheita para você, peixes? Tem sim. Tem sim, mas desde que você veja que existem outros caminhos. E que talvez esses outros caminhos toquem mais o seu coração e façam você ver que a vida tem mais de uma opção. Basta, peixes, que você se equilibre, que você domine os seus instintos. Certo? Se você gostou do vídeo, se a sua energia bateu com a minha, curta, comenta, compartilha e até a próxima.